Imagine o início da humanidade. Um mundo recém-criado onde apenas um casal habitava a Terra. A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram filhos, mas ao abrirmos o Gênesis, encontramos apenas os nomes de Caim, Abel e Sete. Mas, e as filhas? A lógica nos diz que elas precisavam existir. Então, por que não foram mencionadas? Seria um simples esquecimento ou um detalhe propositalmente oculto? Algumas pistas sugerem que elas podem ter sido fundamentais para a continuidade da espécie, mas seus nomes e histórias foram deixados de lado. O que motivaria essa omissão? Um mistério acidental ou algo mais profundo? E se essas mulheres tivessem um papel muito maior do que imaginamos? Alguns textos antigos e tradições esquecidas mencionam suas existências, mas de forma enigmática, como peças de um quebra-cabeça perdido no tempo. Mas antes de tentarmos resgatar essas peças, precisamos encarar a grande questão. Se toda a humanidade veio de Adão e Eva, com quem os filhos deles se casaram? E a resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Se havia apenas um casal no início, a matemática não mente. A única forma da humanidade crescer seria por meio da união entre irmãos. Mas isso levanta uma questão desconfortável. A primeira geração de humanos realmente precisou se casar entre si, naquele tempo? Isso poderia não ser um problema. O próprio Gênesis menciona que os patriarcas viveram centenas de anos. Então, a genética humana ainda seria pura, livre das mutações que hoje tornam a consanguinidade um risco. Mas se isso era tão natural, por que a Bíblia não menciona explicitamente tais casamentos? Por outro lado, algumas tradições afirmam que Deus teria criado outras mulheres além de Eva, o que tornaria essa hipótese desnecessária. Isso nos leva a um outro mistério ainda mais controverso. E se houvesse outras linhagens humanas, além de Adão e Eva, existiriam pistas escondidas sobre isso nos textos antigos? A resposta pode estar nas omissões do próprio Gênesis. E é exatamente aqui que entramos em um terreno perigoso. O que a Bíblia escolheu não contar? Se há algo intrigante na Bíblia, são os silêncios. Pequenos detalhes que poderiam mudar tudo, mas não são mencionados. No caso das filhas de Adão e Eva, esse silêncio se torna ainda mais suspeito. O livro de Gênesis foca nas linhagens masculinas. Desde Caim e Sete até os patriarcas posteriores, é como se as mulheres fossem sombras, necessárias para a continuidade da humanidade, mas sem rosto, sem história. Seria isso apenas um reflexo da cultura da época? Ou haveria algo sobre essas mulheres que não deveria ser registrado? Algumas escrituras apócrifas, textos antigos que foram excluídos da Bíblia, mencionam que Adão e Eva tiveram diversas filhas, mas esses escritos foram considerados não inspirados e deixados de lado. Por quê? O que havia nessas histórias que não poderia ser oficializado? Para entender essa questão, precisamos explorar algo que a tradição cristã rejeitou, mas que ainda sobreviveu nas entrelinhas de textos proibidos. E se houvesse outros livros que revelassem o que Gênesis escondeu? A Bíblia, como a conhecemos hoje, não é um livro único, mas uma coleção de textos selecionados ao longo dos séculos. Mas, e os textos que foram rejeitados? Livros como o de Jubileus e o de Jasher trazem detalhes fascinantes sobre a descendência de Adão e Eva. Segundo essas fontes, Eva teria dado à luz não apenas filhos, mas também filhas, que tiveram papéis fundamentais na formação da humanidade. Desses textos menciona Awan, que seria esposa de Caim, e Azura, associada a Sete. Mas há um problema. Essas mulheres não aparecem na Bíblia oficial. Por que foram apagadas? Teria sido uma questão teológica ou havia algo mais profundo por trás dessas omissões? Algumas teorias sugerem que essas mulheres poderiam ter se envolvido em algo muito maior do que apenas casamentos e filhos.
E é aqui que entramos em um mistério ainda mais profundo. Quem foram, afinal, as primeiras mulheres além de Eva e... Aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. Se a Bíblia silencia sobre as filhas de Adão e Eva, outras tradições não fazem o mesmo. Escritos judaicos antigos e textos islâmicos revelam que Adão e Eva tiveram muitas filhas, cada uma com um papel crucial na formação da humanidade. Em algumas versões da tradição rabínica, cada filho de Adão nascia com uma irmã gêmea, e essas irmãs se tornavam suas esposas. Uma dessas mulheres, chamada Lulua, teria sido a esposa de Caim, enquanto Azura teria se casado com Sete. Mas há algo estranho nessas histórias. Elas sugerem que as filhas de Adão e Eva não foram apenas figuras passivas da história. Algumas versões afirmam que elas tinham conhecimentos espirituais, enquanto outras dizem que foram disputadas entre os irmãos, gerando conflitos. O mais intrigante? No Islã, há uma teoria de que Adão e Eva não foram os únicos humanos criados por Deus. Se isso for verdade, pode significar que havia outras mulheres, além das filhas de Adão e Eva, na Terra primitiva. E isso nos leva a uma questão ainda mais inquietante. Será que a humanidade realmente começou apenas com Adão e Eva? Ou havia outras linhagens ocultas? Nos primeiros tempos da humanidade, o conhecimento era passado oralmente. Mas quem eram os guardiões desse conhecimento? Se analisarmos antigas civilizações, percebemos que muitas culturas reverenciavam sacerdotisas, xamãs e mulheres com habilidades espirituais. E se as primeiras mulheres da Terra tivessem tido um papel muito maior do que imaginamos, em vez de apenas esposas e mães, algumas poderiam ter sido líderes espirituais, curandeiras ou detentoras de segredos sobre a criação. Há algo curioso nisso. Sociedades antigas, como a Suméria e o Egito, tinham cultos voltados para deusas do conhecimento e da fertilidade. O que aconteceria se as filhas de Adão e Eva fossem as raízes dessas tradições? Mas aqui surge um detalhe estranho. Algumas dessas culturas antigas falam de um conhecimento perdido, algo que os primeiros humanos possuíam e que se perdeu com o tempo. Isso nos leva a uma das teorias mais controversas sobre as origens da humanidade. As filhas de Adão e Eva poderiam ter tido contato com seres misteriosos, os chamados filhos de Deus, mencionados na Bíblia. E se Eva não tivesse sido a primeira mulher criada? Segundo algumas tradições, Adão teve uma outra esposa antes dela, Lilith. Ao contrário de Eva, Lilith não teria sido criada da costela de Adão, mas diretamente do pó da terra, assim como ele. Isso a tornava igual a Adão, e ela teria se recusado a ser submissa. Como punição, foi expulsa do jardim do Éden e passou a vagar pelo mundo. Mas há algo ainda mais perturbador nessa história. Em algumas versões, Lilith não apenas deixou o Éden, mas se uniu a anjos caídos e gerou uma descendência híbrida que teria influenciado a humanidade primitiva. Se isso for verdade, pode significar que as filhas de Adão e Eva não foram as únicas mulheres na Terra. Poderiam algumas dessas mulheres misteriosas ser descendentes de Lilith. Isso explicaria a obsessão de textos antigos em apagar certos nomes femininos da história. E mais, os filhos dessas uniões proibidas seriam os mesmos seres conhecidos como os Nefilins. Na Bíblia, um trecho enigmático do livro de Gênesis diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas como esposas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes poderosos e seres de força sobrenatural. Mas quem eram essas filhas dos homens? Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Muitos estudiosos acreditam que essas mulheres poderiam ser descendentes diretas de Adão e Eva. Se isso for verdade, significa que algumas das filhas do primeiro casal da humanidade podem ter dado origem a uma linhagem híbrida, um grupo de seres com habilidades extraordinárias. Essa ideia aparece em diversas culturas antigas.
Os sumérios falavam de semideuses que caminhavam entre os homens. Os gregos contavam histórias sobre os titãs, seres meio humanos, meio divinos. Seriam esses mitos ecos de um passado real? Se as filhas de Adão e Eva realmente tiveram descendência com esses seres misteriosos, então a humanidade primitiva pode ter sido muito mais complexa do que imaginamos. Mas o que aconteceu com esses descendentes? Eles desapareceram, foram exterminados, ou ainda existem entre nós? Se os nefilins e outras linhagens híbridas realmente existiram, o que aconteceu com eles? A resposta pode estar em um dos eventos mais catastróficos da história bíblica, o dilúvio. Na narrativa de Gênesis, Deus vê que a humanidade se corrompeu e decide destruir tudo com um grande dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Mas por que Deus precisaria de uma medida tão extrema? O livro de Enoque, um texto apócrifo rejeitado pela tradição oficial, dá uma resposta assustadora. O verdadeiro motivo do dilúvio teria sido o nascimento de seres híbridos, os descendentes das filhas dos homens com os filhos de Deus. Esses seres teriam trazido conhecimentos proibidos à humanidade, alterando sua essência. Mas aqui surge um mistério. Se o dilúvio eliminou todas essas linhagens, como explicar as histórias posteriores sobre gigantes e seres sobrenaturais? Teria alguma descendência dessas filhas sobrevivido, escondida entre os descendentes de Noé? E se sim, onde estão essas linhagens hoje? Após o dilúvio, a humanidade recomeça com Noé e seus filhos, mas há algo estranho. Mesmo depois dessa grande purificação, encontramos relatos de gigantes, povos misteriosos na Bíblia. Nos tempos de Moisés, o povo de Israel enfrenta tribos como os Anaquins, conhecidos por sua estatura gigantesca. O próprio Golias, derrotado por Davi, era um descendente dos Refaíns, outro povo de gigantes. Como essas linhagens ainda existiam? Teriam algumas filhas de Adão e Eva conseguido preservar sua descendência antes do dilúvio? Ou Noé e seus descendentes carregavam traços genéticos dessas linhagens proibidas? A resposta pode estar nas civilizações antigas que surgiram após o dilúvio. Povos como os sumérios, egípcios e babilônios possuíam histórias sobre seres divinos que andaram entre os homens. Alguns com características bem parecidas com os nefilins. Será que os descendentes dessas filhas ainda vivem entre nós, ocultos nas sombras da história? E mais importante, se existiram linhagens proibidas, existiria um conhecimento proibido transmitido por elas? Se essas mulheres realmente tiveram um papel crucial na humanidade primitiva, o que aconteceu com o conhecimento que possuíam? Diversas culturas falam de um conhecimento sagrado que foi perdido com o tempo. Os sumérios falavam dos ensinamentos divinos passados à humanidade. Os egípcios tinham os segredos de Thoth, o deus da sabedoria. Poderia esse conhecimento ter vindo das primeiras mulheres? E se as filhas de Adão e Eva não fossem apenas figuras secundárias, mas as verdadeiras guardiãs do conhecimento primordial? Isso explicaria por que tantas histórias sobre elas foram apagadas ou deixadas de lado. Mas existe algo ainda mais intrigante e perturbador. Algumas teorias sugerem que esse conhecimento nunca foi perdido completamente, que ele sobreviveu ao passado, em sociedades secretas oculto por séculos, e que ele pode estar ligado a um dos maiores mistérios da Bíblia, a linhagem do Messias. E se as filhas de Adão e Eva tivessem um papel crucial não apenas no início da humanidade, mas no seu destino final? A genealogia de Jesus, segundo a Bíblia, passa por diversas mulheres enigmáticas. Entre elas Tamar, Raabe, Ruth e Maria. Cada uma dessas mulheres teve histórias atípicas e destinos misteriosos. Poderia haver um fio invisível ligando essas mulheres às filhas originais de Adão e Eva? Se o conhecimento proibido realmente existiu e foi passado por linhagens ocultas, seria possível que a missão do Messias fosse restaurar esse elo perdido? Ou, de forma ainda mais perturbadora, esse conhecimento ainda está escondido, esperando
para ser revelado no fim dos tempos. E se tudo isso for verdade, o que mais a história da humanidade esconde? O objetivo dessa estrutura não é dar respostas definitivas, mas sim manter o espectador em um estado contínuo de curiosidade, deixando-o ávido por mais descobertas. Cada tópico conecta-se ao próximo como peças de um quebra-cabeça incompleto, alimentando o desejo de buscar mais informações e incentivando teorias e discussões. Se precisar transformar isso em um roteiro estruturado para YouTube, posso elaborar a introdução e os blocos narrativos para que tenham o máximo impacto visual e emocional. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.